Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado a você que compartilha nossos sinceros agradecimentos. Vamos tentar explicar uma melhor ou a melhor maneira possível como se faz uma coligação. A coligação é quase você apresentar o mercado, o seu mercado político, sua região, o seu curral, a sua base política. Eles mudaram o propósito de curral para base política. Nas cidades, nos estados, nós podemos observar que a maioria dos políticos tem os seus redutos, né? Isso parte muito de um princípio de emendas constitucionais que as pessoas fazem para que possa atender ao seu estado, e a maioria dos deputados federais, deputados estaduais e vereadores atende muito mais o seu reduto. E com isso faz com que venham eles serem praticamente os donos daquele reduto. Isso quer dizer que a nossa tão gloriosa nação está dividida a bem do próprio dinheiro do contribuinte de um modo geral, que chega naquela casa ou nas casas legislativas e divide esse dinheiro para aqueles representantes locais que passa a ser um investidor, um comprador. Aí é que você começa a imaginar que as coligações elas são dadas e apresentadas dentro dos acordos sobre regiões. O PT tem uma região mais forte em Belo Horizonte, por exemplo. O PSDB tem em São Paulo. Aqui nós tínhamos também PSDB. Então Pernambuco e as cidades, por exemplo, Pernambuco, PSB. Então a gente vai observando que essas pessoas vão criando e dividindo a população e não observamos esse crime eleitoral, que é justamente nós mesmos investimos uma parte da nossa economia, porque todos nós somos uma unidade econômica, trabalhamos e pagamos nossos impostos em tudo que compramos. Isso é recolhido e uma parte desses impostos sustentamos o Congresso Nacional, os estados, municípios, câmaras, e, enfim, toda essa leva de pessoas que deveriam estar cientes das suas obrigações legislativas conforme a nossa Constituição. Agora, essas coligações, uma vez tendo ou passando a possuir cada região dessa, seja municipal, estadual ou federal, essas pessoas procuram as pessoas mais populares para que essas pessoas possam assumir os seus cargos ou possa ser convidada a cargos públicos. Essas pessoas aceitam com a ideia já manipulado, já escrito o seu trilho, não pode sair do trilho, que é uma inovação, que é uma nova opção, terceira opção. Nós já estamos cansados de ouvir essa história para boi dormir. Então, todas essas pessoas se coloca dentro dessa coligação e começa a tratar os locais que possível essas pessoas possam ganhar. Então os acordos descem do modo nacional, passa para o estadual e vem para o municipal, e as pessoas começam a fazer aqueles acordos. Quais são as pessoas que podem assumir caso a prefeitura de um partido possa ganhar, quem é que pode assumir a secretaria, vai dividindo conforme o reduto, assim no estadual, assim no federal, e a gente começa a observar que isso é o dinheiro de cada um de nós que está sendo enrolado nessas condições. Se a gente pudesse compreender que todas essas coligações viessem, por exemplo, coagular a sangria da corrupção, da falta de educação, da falta de segurança, da responsabilidade em instruir os jovens hoje em relação a ser bons cidadãos, construir a autossustentabilidade para que possa dar continuidade a uma sociedade, mas eles não comungam, eles não comungam nada
Nada, ele não tem harmonia com nada. Simplesmente com o dinheiro, com a posição. Porque por trás dessas coligações tem sempre alguém interessado em manter-se no bem-estar, sustentado sem trabalhar, ganhando dinheiro às custas de pessoas que trabalham de sol a sol. Essa é a nossa condição política. E dentro desse cenário, dentro dessas condições fazendárias, onde as pessoas têm os seus pedaços de terra, que tem a população, essa condição foi nós que permitimos. Nos últimos 20, 30 anos, foi colocado em nossas mentes que a política era coisa de quem? De ladrões. Mas ao mesmo tempo que era coisa de ladrões, fizeram com que cada um de nós não viéssemos perceber que nós é que colocaríamos os ladrões, os corruptos, e esses os quais tomam de conta de redutos, tomam de conta de partidos, de estados, municípios. Essas pessoas são colocadas por cada um de nós nem percebemos. Nem chegamos a imaginar o tamanho da loucura que fizemos. Já uma vez todo fatiado, as coligações, elas são bem estabelecidas para que as pessoas venham ser colocadas nos seus devidos lugares. Isso eu estou falando nas cidadezinhas, nas pequenas cidades, onde tem aquelas pessoas que mandam, que indicam os candidatos. E a população, por via de não se inteirar com a real democracia, com o fundamento democrático conforme o artigo 1º da nossa Constituição, e não compreender que o poder emana dela e não daqueles que indicam alguém para que ela possa votar, então a gente começa a observar que estamos todos em meio de uma confusão política sem precedência, mas sabemos que essa confusão ela pode ser cessada quando o cidadão comum tomar consciência, quando começar a entender, buscar o conhecimento, o entendimento, que a maioria está sendo manipulada e por vias de pessoas que por mais que a pessoa tente empregar uma linha de raciocínio avesso, bem ao contrário, aquela pessoa que ela não tem uma afinidade, mas a verdade ela tem que ser dita. Nem que a pessoa, eu não gosto de você, mas você é um excelente profissional. Essa condição, na verdade, ela tem que ser falada. E há algumas falas de algumas emissoras que colocam pessoas que se submetem a essa mesma condição de ser mais um portador daqueles que o qual são os donos desses redutos, que alimentam as pessoas com mentiras, que alimentam as pessoas com histórias, que põem uma população avessa a uma pessoa, busca os meios para destruir. Essas condições, elas têm um prato, está fértil dessas pessoas, está fértil desse material. Essas pessoas estão aí preparadas para isso. Perdemos não só o direito de unificar politicamente o Brasil, mas também perdemos o direito de manifestarmos a forma de chegarmos a uma conclusão de que nós somos um país ou não somos um país. Nós chegamos ao ponto de ouvirmos pessoas colocar algumas classes, que ele chama de classes, mas alguns seres humanos, como sendo vítimas, como sendo essas pessoas mais vítimas dos acontecimentos errados da política que nós permitimos, que estão lá no Congresso, como essas pessoas sendo as que mais sofrem, as que mais necessitam do amparo, fazendo com que suas mentes venham ser aleijadas,
no cumprimento da Constituição, no cumprimento dos deveres de parlamentar. Isso nós estamos assistindo constantemente. São invenções, são condições. Isso só complementa a mente de cada um de nós a sentirmos ódio ou sentirmos carinho por uma pessoa. O que, na verdade, a política não tem nada a ver com nada de ser ou não ser. A política tem um instrumento chamado Constituição, que ela obriga você a agir e obriga você a viver dentro de um parâmetro de atendimento, de uma boa administração. Agora, o Brasil, como eu falei, como foi dividido nesses redutos, eles foram porque nós permitimos quadrilhas com dizeres, com nomes, com atos, com estatutos sociais, que fez com que as pessoas viessem acreditar nas mentiras, acreditar nas facilidades, impondo uma facilidade, tirando as obrigações, tirando a responsabilidade, tirando até mesmo a ideia de que vai ganhar sem trabalhar. E isso fez com que as pessoas votassem a primeira vez, e fez com que as pessoas acreditassem que se essas pessoas saíssem não poderia porque o outro aqui não permitiu. E elas vão conquistando, e as coisas vão acontecendo, vai girando, e nós mesmos estamos usando o nosso próprio dinheiro, nosso próprio poder da economia contra nós mesmos, com figuras que não deveriam estar mais lá. Isso é o que está fazendo com que venhamos sofrer tanto com o que deveríamos ter em abundância, que é essa administração para o povo. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Olha, a questão da prática do comportamento não tem a ver com a prática da ideologia. O que acontece é que o comunismo é bonito na palavra, mas na prática não funciona. É preciso uma fonte, é preciso renda, é preciso questões, respeitar direitos, respeitar condições, direitos pessoais, direito de conquista, direitos à defesa, direito à educação, direito de escolha, direito de respeitar uns aos outros. Não tem nada a ver com o que está acontecendo de mal na democracia ou o que está acontecendo de bom na democracia. São as pessoas que são responsáveis por essas condições. São as pessoas mal escolhidas, mal capacitadas, mal informadas, mal instruídas, que nós colocamos lá por via das coligações e redutos. O Brasil foi dividido. Não importa em que condições você encontre-se. Se você não compreender que o Brasil foi dividido e que nós estamos vivendo sob o domínio de pessoas que se dizem dono, redutos, isso é a coisa mais ridícula que a gente pode ter num país. E praticamente isso está ocorrendo em quase todo mundo, onde cada um deveria ter a sua liberdade de escolha e saber que o único dever de cada uma dessas pessoas era justamente os benefícios e não impor a cada um do cidadão a condição de escolha de candidatos que não traz nenhuma condição, nenhuma sustentabilidade, nenhum desenvolvimento. É só olhar para as condições em que estamos vivendo nas regiões que dos últimos 20 anos que a gente vê que não mudou. Não mudou. E eles continuam com a mesma condição, com a mesma razão de achar que o errado é os outros e não a si. Os desastres, as condições naturais, os furtos, barreiras que caem, dinheiro que são desviados de uma obra que tinha que ser feita. Então tudo isso está dentro da canalice da nossa política quando nós escolhemos os péssimos políticos para nos governar. Agora, é preciso mudar. E para que você possa mudar essa situação, comece a escolher pessoas sensatas e fazer com que as leis possam alcançar essas pessoas se essas pessoas vierem falhar.
Essa é a condição de um novo Brasil. Nós precisamos fazer isso. Ou fazemos isso, ou nós não vamos ter futuro, nós não vamos ter o amanhã. E vamos continuar participando de redutos como se fôssemos simplesmente nem bicho, porque você não entra na área do leão, nem o leão entra na área do riacho onde tem jacaré, onde tem crocodilo. Então a gente vê que nem animais podemos nos comparar, porque nós simplesmente somos pessoas dominadas, que na determinação da unificação de uma ideia socialista já temos e já estamos pré-estabelecido a ideia de destruição de cada político desse que se vende por um punhado. Vamos mudar o Brasil. E para mudar o Brasil, é preciso que venhamos ter consciência e conhecimento para que nenhuma dessas pessoas possa nos enganar, como tem estado e tenta nos enganar ainda mais. Mas o Brasil despertou e vamos ter um novo Brasil pela frente. Um abraço a todos, até mais.